Depois a gente vai fazer como a professora Maria Aparecida sugeriu, mas como é de costume em todas as nossas iniciativas, né, seja online ou presencial, a gente procura apresentar a instituição para quem não conhece, né, brevemente, fazer isso brevemente. Então, vou me apresentar também, meu nome é Patrícia, eu sou, né, agora estou presidente da Estrela Guia, né, devido a Kelly, que era a anterior presidenta, ela saiu, e aí agora eu estou presidenta da Estrela Guia. E a Mônica é secretária executiva, e temos mais o Juliano, que faz parte da diretoria, né, que não está aqui, que é diretor financeiro. Dito isso, eu vou falar uma breve história da Estrela Guia. Então, a Estrela Guia, ela inicia em 2002, com uma profissional do sexo, a Ana Paula, que dá início à Estrela Guia para lutar pelos direitos das profissionais do sexo. Nesse sentido, em 2015, a Ana Paula morre, e aí, em 2016, a Kelly, né, a ex-presidenta, nos convida para fazer uma nova... para participar da Estrela Guia e reformular, né, o seu estatuto, enfim, e aí, a partir disso, a gente amplia, né, as questões da Estrela Guia. Continuamos trabalhando com uma das nossas populações chaves é a população ligada à prostituição, tanto cisgênera quanto trans, e ampliamos para a questão também dos direitos sexuais como um todo, direitos humanos, né? E agora estamos cada vez mais trabalhando na questão de entender os marcadores sociais enquanto transversais. Por isso que a professora Maria Aparecida está aqui hoje. Então, essa é a breve apresentação da Estrela Guia. Com você, professora, pode... Aí, vamos começar me apresentando? Sim, sim. Vou começar na rodada, então eu sou a professora Maria Aparecida Rita Moreira, sou professora aposentada do Estado, estou atualmente presidenta da Associação de Educadores Negros de Santa Catarina, sou uma estudiosa, uma pesquisadora, né, principalmente da literatura negra. Tenho trabalhado também um pouquinho com a questão de cinema, então fiz o roteiro de dois documentários, e tenho trabalhado com as questões raciais de uma maneira geral, né? E junto aí com a Patrícia e com mais algumas pessoas, a gente construir um GT de educação antirracista, onde a gente tem acolhido as denúncias de racismo relacionadas à educação. E o ano passado eu lancei o meu primeiro livro, Nós, Vovó e os Livros, um livro de educação, um livro principalmente para a infância, né? Como diz a professora Eliane Debus, para todas as infâncias que moram em cada um de nós, e estou também aí nesse trabalho de divulgação do livro. E é isso. A próxima pessoa... Pessoal, é só levantar a mãozinha, tá? E se apresentar, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu sou Paulo Medeiros, eu sou trabalhadora sexual, sou coordenadora da Associação de Profissionais do Sexo do Estado da Bahia, a PROSBA. Eu recebi o convite, fiquei muito honrada de estar aqui. Achei bem interessante, inclusive eu falei para a colega, eu acho que o currículo dessa mulher está bem, bem legal, vou assistir a live. E nossa, tanta coisa que ela fez, então é muito interessante, quero assistir. E eu estou bem feliz, estou aqui no Hotel 5 Estrelas,
participando dessa live maravilhosa. E aprender um pouco mais, saber mais, né? Coisas interessantes que a gente possa levar para o dia. Muito bom. Estou aqui. Tatiana. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Tatiana, eu sou professora aqui da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho num campus que fica em outro município, que é o de São Gonçalo, né, um município vizinho a Niterói. E lá nós atuamos no curso de biologia. Eu sou bióloga, né, por formação, licenciada também, e que é a Faculdade de Formação de Professores, né? E mais recentemente eu tenho buscado desenvolver pesquisas, né, no campo das relações étnico-raciais. Tenho mais recentemente, muito recentemente, orientado pesquisas também no ensino de biologia dentro de uma perspectiva de educação antirracista. Então, o tema do letramento racial está surgindo também muito forte. A Raiele está aqui, é minha orientanda no mestrado, que é o tema da dissertação dela, que é letramento racial e letramento científico. Então, a gente veio aqui para aprender um pouco com a professora, agradecer muito a oportunidade. Eu fiquei sabendo da atividade pelo grupo da UFSC, o DICIT, né? Da professora Suzane Cassiani, do professor Irlão von Linziger e da professora Patrícia Giraldi, que tem o Litera Ciências, né? Que tem feito essa conversa das literaturas, né? Com o ensino de ciências. Então, agradeço muito a oportunidade. Raiele. Olá, boa noite. Então, a Tatiana já me apresentou um pouquinho. Eu tenho agora, recentemente, trabalhado com isso, aprendendo bastante com ela sobre o letramento racial, e foi muito bom a oportunidade que ela me mandou. Eu falei, Tati, eu vou junto com você, quero mesmo ficar no workshop. E é isso, estou lá trabalhando lá com a Tatiana, lá na UERJ de São Gonçalo. Jéssica. Olá, boa noite. Eu sou aluna fui aluna da Tatiana na graduação, sou professora de ciências, e agora eu estou voltando como aluna do mestrado também, e também pretendo realizar pesquisas, né, sobre o letramento científico e dentro do campo da étnico-racial também. E aí ela me convidou para participar do workshop, e aí eu estou aqui também junto com vocês para participar. Oi, acho que sou eu, né? Então, eu sou Denise, minha área de formação é filosofia, mas trabalho com a educação há muitos anos já. Hoje eu estou gestora, diretora de uma escola de anos iniciais em Biguaçu. Já fui colega da Cida em formações, já tive o privilégio de ouvir a Cida em formações de grupo de professores, colegas em comum, e sempre que posso estou tentando acompanhar as discussões diretas, porque nós somos muito carentes disso na educação, no chão da escola, então a gente precisa, sempre que eu posso, né, gostaria de estar mais, mas a vida de trabalhar com o administrativo da escola suga muito da gente também, mas acho que é uma necessidade constante a gente estar discutindo educação étnico-racial, então estou bem feliz de, por acaso, agora estava aqui resolvendo outras coisas e vi o convite, e estou achando muito bacana esse público tão diverso, porque é muito importante a gente ouvir falas de lugares de fala diversos e experiências de vida diferentes, todo mundo com esse objetivo de educação antirracista. Obrigada. Giselda. Oi, Giselda, pode ser você? Oi, estão me escutando? Sim, estamos. Eu vi a propaganda
do curso ontem pela Patrícia, no Facebook da Patrícia. Ah, não viu. E aí eu adoro escutar a professora Cida, conheço a professora Cida, né, da associação. E aí, se eu tô em casa, eu não perco a oportunidade, né? Falando de Heré, né? Eu cheguei em casa hoje, já entrei um pouquinho atrasada, mas eu já entrei, porque eu acho que é uma coisa bem importante, uma coisa que a gente sempre está lutando na escola, né? Sou supervisora da Educação Infantil de Florianópolis, e se eu tenho oportunidade, eu sempre posso participar de qualquer formação de Heré, não importa se foi letramento racial, coisa, eu acho que tudo sempre amplia o conhecimento da gente para a gente estar trabalhando dentro da educação, principalmente da educação infantil. Então, sempre se eu tenho oportunidade, eu entro aqui, ou participo de alguma formação. Eu acho que para mim tudo amplia muito, né? Como a gente não teve essa formação na escola regular, para mim, aqui é sempre um espaço muito importante de conhecimento. É isso, Cida, eu não escutei a pergunta no começo. É isso, é a apresentação, é isso mesmo, Giselda. Vamos tê-la aqui. Ana Lúcia. Jéssica, eu acho que não se apresentou ainda, né? Eu já me apresentei, eu tá. sou aluna da Tatiana também. Ah, sim, é verdade. Ana, então. Ana Lúcia. Acho que ela entrou e saiu, de repente pode estar com algum probleminha de conexão. Pois é. A Gisele, que entrou agora. Quer se apresentar, Gisele? A Ana está dando boa noite no chat. A Gisele está na rua, então não vai dar, né? Uhum. Deixa eu ver. A Gisele, deixa eu ver, a Ana está dizendo que não escuta, que não nos escuta. Então, de repente, quem sabe se ela sair e entrar novamente, né? Pois é. Ela Às fez vezes, isso. às vezes é algum probleminha no áudio, às vezes a gente entra, sai e entra e resolve. Pois é. Quem sabe vamos escrever ali para ela sair e entrar. Eu vou botar aqui. Bom, vamos ver, então. Eu penso que, não sei, professora Cida, você quer, acho que a gente já pode dar início, né? Até porque, por causa do tempo que vai correndo, e aí no decorrer, lá, quando vierem as perguntas, né? As interações, aí as pessoas aproveitam para se apresentarem, quem não se apresentou agora neste momento, só para a gente dinamizar aqui. Tá certo. Eu vou colocar eu coloquei ali vamos ver se vocês conseguem. Vocês estão vendo? Sim. Tela inteira? Sim. Uhum. Está bom. Tá. Então, é o seguinte, eu vou começar, tem um momento que eu paro, eu vou interromper, e aí para a gente poder estar interagindo, tá? Então, eu sou como eu já disse, eu pesquiso literatura, e aí, por conta disso, eu quero iniciar com uma poesia da Cristiane Sobral. O nome da poesia é Eu Sou. O racismo quase me mata outro dia, se não fosse Mandela, Maya Angelou, Lima Barreto
Oliveira Silveira, ai, ai. O racismo, esse perseguidor, mas estou bem com vocês, Nina Simone, Luísa Maim, Maria Firmina dos Reis. O racismo não me deixa dormir, porque ele não dorme. Fico desperta com o Rei Charles, Marvin Gaye, James Brown, me disse que posso mais além do cansaço. Sim, o racismo me deprime, mas a endorfina de ler Carolina Maria de Jesus, de sentir na palma o meu bom samba de raiz, de Clementina e Jovelina Pérola Negra, vence tudo, com a força da ancestralidade. O racismo ainda bate na minha porta com seus mandados sem justiça, mas não estou. Eu sou negra e livre, negra e linda. O racismo não tem paz. Não foi ele que inventou o jazz, nem o soul. O racismo não é ninguém, mas eu sou. E com esse poema que tem muito a ver, né, com o que a gente vai estar pensando hoje, conversando a respeito, então eu inicio a minha fala. Tá? E trago inicialmente essa imagem, que a gente vai voltar a ela posteriormente, tá? A gente não vai comentar agora, nós vamos conversar sobre ela depois, e a gente vai pensar, então, um pouco na questão de racismo e antirracismo durante a nossa conversa. Tá? E aí, no primeiro momento, a gente pensa, né? Racismo existe? E aí eu paro aqui um pouquinho, né? Para a gente pensar sobre isso. Racismo existe? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão, se racismo existe? E como é um workshop, a gente vai fazer assim, alguns momentos onde a gente vai interagir, né? E assim, como eu vi aqui que tem pessoas de diferentes áreas, pessoas já com uma caminhada, vai ser muito interessante a gente também poder fazer essa troca. Então, nós vamos ter esses momentos de troca que eu gostaria muito que vocês estivessem contribuindo. E essa pergunta de racismo existe, ela fica muito ligada ao que a gente tem pensado durante anos e anos, essa questão de racismo e racistas. E por isso que, geralmente, a gente indaga, né? Porque a gente sabe que, quando faz essas questões, se o racismo existe, a gente sabe, nos lugares onde a gente vai e nos lugares onde nós fizemos essa pergunta, todas as pessoas têm consenso de que o racismo existe. O grande problema é quando a gente começa a falar sobre os racistas. Aí a gente vai ter nosso primeiro grande enfrentamento, certo? Vamos voltar para a nossa tela lá, né? Já estão vendo? Sim. Sim, professor. Então, aí nós podemos pensar, racismo existe. Vocês olhem essa primeira imagem, com certeza vocês lembram dessa imagem, e vocês lembram dessa história da ex-jogadora de vôlei, investigada por agredir entregador com coleira de cachorro, se apresenta para depor. Né? Antes dela se apresentar para depor, teve toda essa polêmica, essas questões, e a mídia colocando o que tinha acontecido com o fato dela ter tirado a coleira e, antes disso, já começado a agredir o entregador. Também é comum, né, vocês também já ouviram a reportagem que a Ludmilla entrou com uma ação e perdeu, e aí essa já é uma notícia mais antiga, né, e vai recorrer em processo contra a apresentador que a chamou de pobre macaca. Uma outra reportagem... Professora, desculpa interromper. A senhora está passando os slides? Estou. Porque aqui para a gente não está passando. Para mim está passando. Para mim também não está passando, não. Para quem não está passando, por favor, levanta a mãozinha para a gente saber. Para a maioria não está passando, Patrícia? Não. Exatamente. Estava lá naquele primeiro do racismo existe ainda.
Tá, então vamos voltar novamente e vamos tentar, tá? Se não der certo, a gente não coloca em tela cheia, que às vezes ele dá problema na tela cheia. Vamos esperar, vamos fazer uma coisa de cada vez. Sim. Entrou, agora vamos tentar colocar a tela cheia. E aí eu não consigo ver vocês. Vou passar e vocês vão ver se passou. Passou? Ou continua no racismo? Continua. Para mim também continua no racismo. Continua. Tá. Agora sim, Então vamos- agora passou. Agora Agora passou. Agora começou a passar. É. Tá. Aí vai ter um problema. Vamos lá. Para mim, não, continua no racismo. Eu sei, mas eu deixei no racismo mesmo, tá? Tá aí. Mas todas as pessoas estão vendo a mesma coisa, então que racismo existe. O questionamento. E agora? Sim, está todo mundo vendo a mesma coisa, professor. Continua vendo a mesma coisa? Sim, Sim. racismo existe. E interrogações. Ah, então é o Acho problema. que você vai ter que ir clicando nos slides, né? Aí do lado, então. isso. Vai ter que fazer E aí eu vou ter que fazer. Só que aí eu vou ter um problema que eu vou ter que tirar isso aqui, porque era algo que ia acontecer com a. Ah, entendi. Se eu tivesse. Se tivesse passando geral, entendeu? Sim, animação, né? Isso. Ah, já agora estamos vendo. Tá, eu vou só voltar aqui e vou fazer para a gente pensar. Aqui, deixa eu ver aqui no recortar. Então, qual é a ideia? É a gente pensar, primeiramente, né, nessas situações que estão expostas aqui, que são em situações de racismo. Mas, junto com essa situação de racismo, nós vamos ter o silenciamento. Ou seja, essas notícias, elas estão aí, essas notícias são divulgadas, mas logo são silenciadas. A gente não vê, não tem uma continuidade, nós não chegamos a ter essa ação com resultados para as pessoas que sofreram esse racismo. Tá? Então, nós vamos ver aqui outros casos, a gente vai ter que fazer desse jeito, né? Então, ali as lágrimas, deputada estadual de São Paulo denuncia racismo em plenário. Da Ana, né, que é a vereadora negra, relata ameaças de racismo após se declarar contra a cassação de parlamentar que denunciou suposta saudação nazista. Neonazistas presos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul recrutavam jovens de outras células através de sistema rigoroso, diz o delegado. Então, o que é que a gente vê? Essas situações também, elas são silenciadas. São situações que nós não temos resultados. E aí é importante a gente pensar, é importante nós pensarmos que nós estamos aqui, né, num estado onde nós temos um grande número de neonazistas. Certo? Então, a gente não pode esquecer esse fato, que as células neonazistas estão muito presentes, e a partir disso a gente não vê essa discussão. Nós não vimos uma preocupação real com essa situação, e as pessoas negras vivem com numa situação, de certa forma, de medo, né? A gente fica sempre muito preocupado, hoje em dia, com o que a gente vai postar, quem é que a gente vai expor da família, a partir do momento que a gente se coloca como uma pessoa que está na luta antirracista, a gente começa a ter preocupações, inclusive, com expor pessoas da nossa família, por conta da situação
dos neonazistas presentes aqui em Santa Catarina. Então, cria uma situação de medo. Para trabalhar essas questões, então, eu trouxe algumas situações, né, alguns casos. Para a gente pensar nessas situações, nós vamos trabalhar com marcos conceituais e pensar um pouco onde é que mora o teu racismo, né? O que está silenciado dentro de mim? Que silêncios são esses que muitas vezes me impedem de ver o racismo que habita dentro de mim? E se eu não ter esse conhecimento, sem esse conhecimento, eu não posso realmente fazer parte da luta antirracista. Então, por isso que se pensa num letramento. Não dá para a pessoa dizer, eu sou antirracista, e essa pessoa não ter leitura nenhuma, não ter conhecimento nenhum, não ter pensado pontos básicos que são relacionados com as questões raciais. Para preparar esse workshop, eu trouxe, então, eu trabalhei a partir de marcos conceituais, pensando principalmente na matriz curricular de Florianópolis, porque acredito no que foi feito um trabalho muito bom, e agora vai ficar melhor ainda, né? Já está para sair ela revisada, onde nós temos os marcos conceituais, eu não vou trazer todos, mas tem esses que eu vou trazer e outros marcos conceituais para a gente começar a pensar o que eu preciso saber. Um ponto inicial, eu não preciso saber só isso, mas eu preciso saber pelo menos isso para iniciar uma conversa sobre racismo. E a gente tem trabalhado muito o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, por ser um manual que vai trazer de uma maneira simplificada, já diz o pequeno manual, é simplificada, mais densa, para a gente fazer essa reflexão de onde é que mora o meu racismo. E para a gente iniciar, então, agora, eu vou pedir que vocês escolham uma dessas palavras que estão aí, tá? E que vocês escrevam, ou pensem, um conceito ou algumas ou outras palavras que se relacionam com a palavra que vocês escolheram, certo? Então, nesse primeiro momento, é o momento, conseguiram escolher? Tenho que deixar mais um pouco ou já deu? Estou dividida. Querem ver mais um pouco as palavras? Por favor. Ok. Estão vendo? Assim que escolherem, vou dar uns minutinhos, tá? E a gente já retorna. Posso tirar, gente? Posso interromper aqui? Sim. Sim, acredito que sim. Precisa de mais tempo? Ok, vamos trabalhar um pouco aqui, depois a gente volta lá para as palavras. Quem está com a mão levantada gostaria de fazer alguma pergunta? Denise e Jéssica? Alguma colocação? Não, o meu foi sem querer, desculpa. Denise? Não sei Oi, se- não, ai, perdão, eu tô com a mão levantada desde a hora da coisa, Tá perdão. certo, então. Então, vamos ver a primeira palavra, tá? Vamos ver quem escolheu a palavra afro. Eu quero que ou fale, levante a mão e fale, ou então coloque ali nas mensagens ali quem escolheu. Levanta a mão primeiro quem escolheu a palavra afro. Ninguém escolheu?
Tá, ninguém escolheu a palavra afro. O que vocês poderiam falar, o que vocês pensam, o que vocês acham que seja essa palavra, o que está relacionado com afro? Tá, África, eurocentrismo, influência política, econômica, social, cultural, europeia. Mais alguma coisa? Afro. Eu acho que eu penso mais numa descendência do que propriamente com o continente. Uhum. Então, Gênese. Ok, então assim, gente, eu vou colocar, depois a gente passa os slides, tá? Mas a gente vai conversar, depois a gente volta nos slides para fazer uma revisão dessas palavras. Então, uma das primeiras palavras que nós encontramos lá nesses marcos conceituais, dizia assim, ó, que tão importante quanto os marcos conceituais é a gente pensar também os marcos legais, mas a gente não tem condições de estar pensando tudo, né, hoje, nesse tempo. Então, o conceito que foi escolhido e que foi definido pelo grupo de professores coordenados pela professora Geruse Romão, lá na matriz de Florianópolis, designa aquilo que vem da África, e representa também dizer ao modo da África, ao estilo da África. Como eu vou dizer, a minha roupa é afro, meu cabelo é afro. Então, é uma forma de estar adjetivando de uma maneira geral, certo? Então, afro de uma maneira bem geral. Vamos do afro para o afro-brasileiro. Alguém escolheu o afro-brasileiro? Qual seria, se a gente pensou, então, o afro está falando de uma maneira geral. Quando eu falo afro-brasileiro, de que eu estou falando? O que é que eu estou trazendo? Talvez aí África em diáspora, né, aqui no Brasil. Uhum. Patrícia? Não, desculpa, foi sem querer. Então, exatamente, nós pensarmos aqui o Brasil, né? E aí é importante a gente pensar essa questão de afro-brasileiro, afrodescendente. E o que seria o afrodescendente? Olha, eu estou falando, gente. Também tem esse entendimento, né, que vem de África, ou que tem alguma ascendência, né, de África. Então, lá nós temos assim, ó, pessoa que descende de africanos, ou ainda uma referência para qualquer pessoa. Eles trazem, se a gente pensar que o Kabengele Munanga vai trazer lá, e entre aspas, partindo da verdade histórica de que a África é o berço da humanidade, qualquer cidadão, pouco importa a cor de sua pele, poderia reivindicar sua afrodescendência, fecha aspas. Então, uma fala do Kabengele Munanga. Mas aí, para a gente pensar que nós temos o afro, que é bem geral, e aí a gente pode estar falando também de cabelo, de roupa, afro-brasileiro ou afro-brasileira também vai estar com essa ligação geral, e vamos ter aí o afrodescendente, que nós vamos pensar aí nas pessoas. E aí é muito importante, principalmente, aí eu vou trazer um pouco para a literatura, para as artes, quando a gente pensa em afro-brasileiro, e eu vou falar da literatura especificamente, né, a Patrícia está aí, que é da arte, quem é das outras áreas também pode trazer alguns exemplos. Quando a gente trabalha com literatura, com formação de literatura, a gente encontra muitas pessoas que trazem, às vezes, eu estou trabalhando com os meus estudantes uma literatura afro-brasileira, e às vezes está trabalhando
a Chimamanda, a Chimamanda já sim, é bem conhecida ali como nigeriana literatura africana, né? Está trabalhando a Paulina Chiziane, está trabalhando alguns livros agora que está me fugindo, tem alguns livros norte-americanos para a infância, porque tem personagens negros, eles falam que estão trabalhando literatura afro-brasileira. Então, é muito importante a gente lembrar, afro-brasileiro está relacionado ao Brasil. A gente pode, inclusive, nos outros espaços, né, nos outros países, falar de afro-americano, e aí trazer as diferentes adjetivações. Mas pensar que quando eu falo em africano, ou literatura africana, por exemplo, né? Eu vou estar falando exatamente de algo feito em África. Quando eu falo de afro-brasileiro, nós vamos estar falando da música afro-brasileira, ou da arte afro-brasileira, ou do teatro afro-brasileiro, é feito por pessoas negras no Brasil. E hoje nós temos reivindicado esse protagonismo para as pessoas negras. Então, dentro da literatura, nós reivindicamos afro-brasileiro ou negro brasileiro para a literatura escrita por negros. Dentro do cinema, que eu tenho aí dado uma espiada e tenho olhado um pouco, também eles reivindicam essa questão. E o Abdias de Nascimento traz, numa reportagem, numa entrevista que tem dele, onde ele vai dizer que enquanto que esse é o momento que a gente precisa adjetivar, nós precisamos utilizar afro-brasileiro, né? Cinema afro-brasileiro, teatro afro-brasileiro, literatura afro-brasileira, porque nós estamos criando esses espaços, ou estamos abrindo esses espaços para escritoras, para artistas negros de diferentes espaços. Então, lembrar que quando se fala em afro-brasileiro, existe também essa reivindicação do protagonismo negro, certo? A próxima palavra é diversidade. Alguém escolheu a palavra diversidade? Voltamos para as escolhas, vamos ver quais as palavras foram escolhidas. Se ninguém escolheu, fica aberto para quem quiser falar. Não, ninguém se arrisca? Reconhecimento de diferentes grupos. E aí já está vindo junto com o que a matriz coloca, né? Reconhecimento dos diferentes grupos históricos que constituem suas identidades nacionais, ou identidade nacional. Tá? E aí a gente pensa também que a diversidade é uma palavra bastante ampla, né? Nós estamos trazendo ela aqui para o contexto das questões raciais, mas ela tem um sentido bastante amplo que pode se aplicar a todas as outras, em todos os outros espaços, sejam os espaços se nós pensarmos nas plantas, se nós pensarmos nos animais, então, diversidade, ela é algo bastante amplo. E quando nós pensamos a diversidade, né, nós podemos pensar na diversidade quando nós pensamos no gênero, na sexualidade, na inclusão, e quando nós pensamos na diversidade mais voltada para as questões raciais, nós vamos pensar nesses diferentes grupos históricos, né, que vão constituindo as suas identidades. E aí a gente vai de diversidade para etnia. Alguém escolheu etnia? Quero ver o que é que esse povo escolheu. Alguém escolheu etnia? O que seria etnia?
Acredito que a etnia tem mais a ver com uma identificação cultural de um grupo, né? Então, nós temos identificação cultural, o que mais que a gente pode pensar? Então, vamos ver ali, a etnia, se nós pensarmos na etnia aqui, de acordo com a matriz, comporta, então, a articulação das lutas de classe, as particularidades de gênero, os processos culturais e históricos. Comportam diversas etnias, como os parâmetros para definir etnia são socioculturais e históricos. Então, podemos dizer que é um grupo de indivíduos que reconhece uma história ou mitologia em comum, uma língua, uma mesma religião ou cosmovisão, compartilham elementos culturais, moram geograficamente no mesmo território. Então, aí nós pensamos, né? Quando nós pensamos na etnia, nós vamos ter, então, alguns fatos que vão ligar esse grupo, que ligam esse grupo, então nós vamos chamá-los de um determinado grupo étnico a partir dessas particularidades, desses aspectos que eles têm em comum. Eurocentrismo. Alguém escolheu eurocentrismo? Eu escolhi. Ah, tá, Railer. Então, as duas podem, cada uma pode colocar. A Raiele pode colocar, depois a Giselda pode colocar o que é que colocou, o que é que pensou sobre o eurocentrismo. Pode falar, Raiele. Galera, não. Como é o nome da palavra? O quê? Eurocentrismo. Eurocentrismo. Eu pensei de euro. É quando coloca a Europa como protagonista. Ela vem, né, modificando a história, sempre colocando ela como protagonista. Isso ela mexeu no mundo inteiro, na educação, na história da humanidade que é contada, né, para todo mundo. Giselda. Acho que a Raiele travou. Eu já escrevi. Tá, mas aí né? Pode colocar. Mas eu acho que a Raiele falou, né? O eurocentrismo, né, do que a gente estava discutindo na formação dessa semana, que é até o pensamento colonial, né? Que só a Europa ali, a gente só pensa naquele olhar colonial da Europa, o conhecimento válido só do colonialismo, só ali da parte da europeu. Qualquer conhecimento fora daquele espaço ali da Europa não é válido, né? Esse conhecimento científico da cultura europeia, só daquele conhecimento ali que é válido, né? Então, o eurocentrismo veio desse conhecimento, eu entendo assim. Então, acho que eurocentrismo é algo que as pessoas já compreenderam e já está dado. Isso é muito importante para a gente poder entender, para nós podermos entender todo o racismo, o antirracismo, como as coisas funcionam. É importante nós pensarmos no poder que está dado, ou que se deu, né, que a Europa se concedeu, dizendo que, a partir do momento que ela vai colocando tudo o que é europeu como algo dado, como que está posto como algo válido, né? Então, e a partir daí vão se observar e vão se analisar os demais povos. Então, ela quer servir de parâmetro, ela é a civilizada, então ela que tem todo o conhecimento, é a fonte de conhecimentos, certo? Então, vocês já trouxeram, então, essa fonte, ela estando como fonte de conhecimento, o que vem da Europa é o que vale. É o que está dado. Pensar e mudar o olhar, né? Hoje, no planejamento, com uma professora trouxe um vídeo da UFSC, até, né, das ilhas de Ratomirim, e aí ela trouxe o vídeo no começo, achei legal, e depois comecei a olhar, não,
a forma dos índios, como que os portugueses chegaram, eu falei, não, tá muito olhar europeu, não dá. Vamos contar a história Caprucci, vamos contar outro tipo de história que aquele vídeo não tá assim, os portugueses chegaram, aí os índios e tal. Eu vou inverter esse olhar que não foi essa chegada, não foi tranquila, não foi um movimento tranquilo, né? Como que a gente vai inverter esse olhar? Então, quando a gente pensar nesse eurocentrismo, com essa forma, né? Para a gente também inverter esse olhar que me passaram para a gente, que só aquele conhecimento. Então, como que a gente vai inverter isso? É compreender o que esse eurocentrismo faz com a gente. Então, exatamente, assim, por isso que é importante, num primeiro momento, nós trabalharmos esses conceitos, esses marcos conceituais, porque se nós não entendermos que esse é um fato, né? E esse fato, ele vai, de certa forma, agir em tudo o que vai acontecer, todos os outros acontecimentos, né? Se nós pensarmos o que nós temos e o que o racismo faz, qual seria a relação do racismo com o eurocentrismo? De que forma que esse pensar de que a Europa é o centro, que o que está posto na Europa, que é o certo, até que ponto isso vai nos atingir ou atingir as outras etnias ou os não-europeus. Então, a partir do momento que a gente começa essa reflexão, nós já começamos a pensar também em possíveis mudanças. Tá? Então, depois nós temos os fenótipos. Alguém fala, Patrícia? Não, eu não escolhi fenótipo, eu só queria voltar na questão do eurocentrismo para pensar também o etnocentrismo, né? Porque, além da prática do eurocentrismo, a Europa também praticou o etnocentrismo, né? Que já foi, né, definido. Então, todos nós, eu gosto da afirmação de um antropólogo, do Georges Lahire, que ele fala que todos nós somos etnocêntricos, porque todos nós partimos da nossa verdade para ver o mundo. O problema está em quando a gente impõe isso para as outras etnias. Então, é importante pensar isso, assim, mas o que está errado nesse etnocentrismo? É quando você impõe, a partir de toda uma aparelhagem de poder, né? Porque o eurocentrismo é uma aparelhagem de poder a partir da colonialidade, como já foi falado, né? Porque não é simplesmente... E é também uma coisa que a gente vê no cotidiano, né? Que está presente no cotidiano e no nosso currículo. Eu não disse, mas eu também sou professora, então só para pensar, né, essa questão do etnocentrismo também junto com o eurocentrismo. Obrigada pela contribuição, Patrícia. E quando a Patrícia traz a questão da educação, é muito importante a gente perceber como os nossos currículos ainda estão eurocentrados, né? Como o que a gente vê nas escolas, e aí não é só nas escolas, mas a gente pega as escolas muitas vezes como referência, porque as escolas estão aí no processo de formação, no processo de ou nos despertar para sermos mais críticos e propormos algo diferente, ou continuarmos aceitando o que já está posto como fato e como dado, né? Então, os nossos currículos têm muito ainda, a gente tem muito que avançar, pensando numa descolonização desse currículo, que é um currículo que, quando a gente pensa lá na 10.639, principalmente nas diretrizes, as diretrizes elas vêm nos trazer para as professoras e professores uma forma de como nós pensamos, como a gente pensa num currículo que não é eurocentrado. E isso ainda é uma dificuldade muito grande que nós temos nas escolas. Nós temos muito que avançar na sociedade, mas a escola é um espaço que, por direito, deveria estar fazendo esse trabalho e deveria ter essa tarefa, né? Então, nós vamos para os fenótipos. Alguém escolheu o fenótipo? A Jéssica? Eu escolhi o fenótipo. Eu entendo, né, como sou da área da biologia, entendo como as características que a gente consegue observar, né, nos indivíduos. Então, aquelas características que são observáveis. Mais alguém escolheu o fenótipo?
Então, nós temos a definição, como são características, como a professora Jéssica aí já colocou, da biologia, né? Determinadas não por uma ocorrência apenas, mas por um conjunto delas, tais como meio ambiente e a genética. Cabelo, cor da pele, são fenótipos, mas que podem sofrer influência dos genótipos. Por serem visíveis, são por vezes utilizados para classificar de forma positiva ou negativa uma pessoa. E quando a gente pensa em fenótipo e genótipo, a gente pensa muito também nas questões de Brasil, porque são comparações que são feitas muitas vezes quando a gente vai trabalhar as questões raciais, Brasil e Estados Unidos, né? Onde a gente vê que no Brasil o que está marcado é o fenótipo, nos Estados Unidos o que está marcado é o genótipo. E pensar no fenótipo é pensar como a nossa cor de pele ela vai influenciar na maneira como as coisas acontecem nesse país, né? Se nós pensarmos na ação da polícia, se nós pensarmos nos espaços de poder, quando as pessoas negras tentam adentrar, né, em alguns espaços, é a cor que as impede. Eles olham e acham que você não pertence a esse espaço. Então, é o fenótipo, eles olham para nós e, pelos nossos traços, eles identificam que esse espaço não nos pertence ou que nós podemos aí estar dentro das características que indicam que são pessoas que roubam, são pessoas que fazem trapaça e coisas desse gênero, né, que são bandidos. Então, entender que no Brasil o racismo está ligado ao fenótipo é fundamental para que a gente possa entender as nossas relações e como se dão essas relações de poder dentro do nosso país. A próxima palavra é negra, negro. Alguém escolheu? Ninguém escolheu? Alguém quer fazer algum comentário? Para mim, logo me ocorre a classificação do IBGE, né? De negro como considerando pretos e pardos. Uhum. Mais alguém? Eu só gostaria de comentar, professora Cida, que negro ou negra é uma coisa que gera dúvidas, né? As pessoas têm dúvidas quando vão nos chamar, se vão nos chamar de negro, de preto, de preta, enfim, essa é uma questão bastante recorrente, assim, no cotidiano. E também as pessoas que acham que quando vão falar de você, né, caracterizar quem você é, e se disserem que você é negro, isso acarreta numa ofensa, né? E da onde vem essa carga, né? Porque é importante também pensar nas questões lógicas, o que está ali no IBGE, mas também nas questões simbólicas, como que nas relações simbólicas essas palavras estão postas, né? E negro e negra é uma palavra que, obviamente, quando a pessoa vai xingada, ela não se importa de chamar aquela negra lá, aí ela não se importa, mas no sentido de quando ela está na sociabilidade e as relações ainda não foram para esse lugar de conflito, e aí não serve. Então, se você puder também colocar um pouco sobre isso. Uhum. Fátima? Então, eu queria falar um pouquinho a respeito da minha filha. Vocês estão vendo que eu sou branca. A minha filha é filha de negro, filha de cliente negro, e ela é parda. E, assim, ela se sente assim, exclusa de tudo, ela me falou. Mãe, quando é pardo não é nada.
porque os brancos não me querem, os negros não me querem. Na faculdade, na universidade aqui de Salvador, na UFBA, quando ela entrou na cota de negro, foi uma confusão. Ela teve que mostrar, inclusive, a cara do pai dela. Você está entendendo? Então, é uma série de coisas assim, que passa pela cabeça dela. Ela diz, mãe, por que eu não nasci branca ou preta? O pardo é a pior coisa que pode existir na face da Terra. Porque os negros não querem saber de mim e os brancos menos ainda. Então, nós temos bem essa questão aí dentro do colorismo, a questão do não lugar também, que muitas pessoas falam, né? Vou primeiro trazer a questão da definição da palavra negro dentro da matriz, tá? Termo ressignificado pelo movimento negro, em contraposição ao racismo institucionalizado na sociedade brasileira, sem o viés biológico utilizado nas teorias racialistas do século XIX. Então, quando a gente pensa na palavra negro, negra, a gente pensa em todo um movimento que o movimento negro fez de ressignificação dessa palavra, para tirar dessa palavra a carga negativa que sempre teve, e para que a gente pudesse trabalhar essa palavra a partir até da questão de políticas públicas, tá? Que, para mim, serve muito para a questão das políticas públicas. Quando a Fátima traz a questão da filha dela, é algo que, assim, que é interessante, Fátima, de repente, tu pedir para que ela assista algumas lives, ou ler alguma coisa, ler um pouco sobre o colorismo para poder entender um pouco, né, essa questão do não lugar. E quando a Patrícia traz para nós essa questão de quando chamar, e isso aí é algo, essa polêmica, ela está muito presente, né? Preto, negro, chamo, não chamo. E eu pessoalmente tenho trabalhado muito a questão do chamar pelo nome, né? Eu acho que é algo que nós temos que conquistar. E às vezes trabalho lá com o poema da Santa Cruz, agora me fugiu o primeiro nome dela. Quando ela fala de gritaram-me negra, porque aí traz muito essa ideia, né, de que nós nos descobrimos negros porque alguém algum dia nos chamou, né? Nós não nascemos negros, negras, nem pretos. A gente nasce numa família com um nome, até que num determinado momento alguém nos chama de negra e a gente vai ressignificando essa negritude para conviver e positivar com ela. E como a Vitória de Santa Cruz faz lá no poema, ela diz no final, negra, sou negra, e aí ela vai se positivando e vai se fortalecendo a partir do outro, né? A partir dos seus antagonistas. Ela se torna protagonista a partir dos antagonistas. Eu acredito que a gente está num momento onde nós estamos construindo políticas públicas, mas nós temos muito que avançar na questão do como é que eu vou chamar preta, negra, vou chamar pelo nome da pessoa. Então, eu penso que nós temos que utilizar aí essa questão já te deixo falar, Patrícia. E a gente sabe que as pessoas se sentem à vontade e falam negro, negra, principalmente quando as pessoas não estão, né? Quando nós não estamos no círculo, quando a gente não está presente, eles falam muito tranquilamente. Às vezes, nos conselhos de classe, às vezes a gente está presente e também ouve, né? Quem é que aquele aluno? Aquele negro, aquela negra. A gente nunca escuta aquele branco, aquela branca. Mas quando é um estudante negro, a gente ouve essa referência. Porque aí, para o estudante negro, o nome não basta, o nome não é suficiente. Para o estudante branco, eles encontram outras características, mas nunca dizem um estudante branco. Então, há espaços onde falar o negro é muito tranquilo, e não se pensa nisso. E em outros momentos se fala, e eu trago muito essa questão do homem negro, né? A questão de chamar o homem negro de negão, que automaticamente ele perde a sua identidade.
porque se chama muitos de negão e todos viram negão e nenhum deles mais tem nome. Vou deixar a Patrícia falar, depois a gente dá sequência. Fala, Patrícia. Não, professora, eu só queria alertar para a questão do fenótipo, né? Porque você trouxe lá a questão da definição do fenótipo. Então, é muito importante, quando a gente está discutindo racismo, a questão das pessoas que são racializadas, a gente considerar que, principalmente no Brasil, a questão é o fenótipo. Então, assim, as pessoas não são discriminadas. Eu não sou discriminada porque as pessoas acham que eu sou preta. É porque elas veem que eu sou preta. Então, essa é uma questão. A gente sabe que tem pessoas que têm familiares negros, mas aparentam ser brancas. E aí a gente tem que pensar sobre isso, porque a gente também, eu discuto ações afirmativas na UFSC, junto com um grupo, e aí a gente tem que pensar que tem muitas fraudes, né? E até trouxe aqui o livrinho aqui do colorismo, organizado pela Djamila Ribeiro, aqui, só para fazer a propaganda, tá? É um livro básico também, barato, então que vale a pena a Fátima tá dando Isso dela para ler sobre a questão do colorismo e a questão dos pardos aqui, tá? Para pensar isso. É isso. Coloca a referência, você pode colocar a referência aí do livro para o pessoal, é importante. Esse tem também, tem a coleção, acho que é toda até para download, né? Mas o interessante é comprar, eu sempre acho melhor comprar, né? Mas... para mim isso é bom, porque eu não moro no Brasil. Então... Sim. Não, eu sei que tem algumas dessa coleção da Djamila, que é o Racismo Estrutural, tem algumas que é uma coleção, são vários livros, tá? Sim. Tem Racismo Estrutural, tem Racismo... Racismo Estrutural com o Silvio Almeida. Tem o Silvio Almeida, e depois tem o Racismo... Não, tem recreativo. Recreativo também faz parte dessa coleção. Tolerância religiosa, do professor Sidney Nogueira. Tem muita coisa. Interseccionalidade. Isso, é uma coleção bem interessante para quem não está no Brasil, que pode estar olhando, que eu acho que tem a coleção praticamente toda para download também, tá? É uma coleção da Djamila Ribeiro, que são vários títulos para que a gente possa estar se apropriando desses conceitos. Eu vou botar aqui, coleção Feminismos Plurais, tá? Isso, ótimo, é isso mesmo. Eu acho que eu vou passar rapidamente os outros conceitos, senão a gente não consegue ir na segunda parte, que é muito importante também, tá? Então, eu acho que, se vocês me permitirem, eu vou passar os slides, a gente lê, e no final a gente conversa, pode ser? Posso fazer isso com os conceitos, para a gente poder avançar? Sim, pode sim. Então, vou fazer isso, tá? A discussão está muito massa, mas eu preciso dizer que a gente está no limite, assim, em cima da hora, então... Em cima da hora, não, nós temos ainda. Sim, não, nós temos 15... É que assim, nós teríamos 15 minutos, mas tá, ok, se extrapolar isso, ninguém, né, não tem problema. Ela me disse até umas 9h15, vamos tentar. Eu estou passando rapidinho. Aqui, gente, preconceito. Eu acho essa imagem muito interessante, e aqui, infelizmente, a gente não pôde passar as duas separadas, né? Eu gosto muito de colocar essa primeira imagem, porque quando a gente pensa preconceito, é isso, né? A gente olha essa primeira imagem e a gente deduz quem é o bom e quem é o ruim, né? Então, o preconceito é exatamente isso, né? É a ideia concebida antes da gente, é o preconceito, certo? Vou passar rapidamente para a gente ir para a segunda parte. A discriminação. Então, nós saímos do que a gente sai do pensamento e parte para a ação. Então, essa é a principal diferença quando nós pensamos em preconceito e discriminação. O quesito cor-etnia. Ele é fundamental, né, para nós pensarmos políticas públicas, para todas as questões, não só quando nós pensamos aí no censo, de uma maneira geral, né, o quesito cor, etnia, cor, raça, vai trabalhar exatamente nas questões raciais, mas o censo, de uma maneira geral, ele nos auxilia para que se estabeleçam políticas públicas. Quem tiver alguma questão para acrescentar, anota aí, depois a gente retorna. A gente pensar nas raças, né, como algo que não tem a ver
com a biologia, né? A raça não existe para você porque nunca foi uma barreira, os homens negros não têm essa oportunidade. Então, aqui nós temos uma frase, e para a gente pensar essa ideia das raças construídas socialmente, para a gente poder poder trabalhar com a questão do racismo, para a gente poder lidar com o racismo. E eu sempre digo assim, as pessoas dizem, raça não existe, isso é muito, muito comum a gente ouvir nas escolas, as pessoas que querem se contrapor às nossas propostas, dizendo que raça não existe. Mas, automaticamente, quando a gente fala em raça, as pessoas pensam, branco, preto, vem à cabeça. Então, como vem à cabeça automaticamente, está posto a existência das raças. E o racismo, então, como essa doutrina, né, que se baseia na superioridade racial, então, Europa ao centro, e aí nós pensamos esses europeus apenas como pessoas brancas, né, quando a gente pensa no continente europeu, como se não existissem outras etnias nesse espaço, mas essa raça branca que lá está, e aí, a partir dali, se difunde, né, essa ideia de superioridade dessa raça sobre as demais, né? Por isso não existe racismo reverso, por isso nós vamos ter o racismo sempre como uma ideia de uma superioridade dos brancos sobre os demais. A xenofobia, que a gente já falou do eurocentrismo, do etnocentrismo, e da xenofobia, então, que vai chegar a essa questão de ódio, né, de aversão em relação às pessoas de outros lugares. A branquitude, que vai se expressar, então, né, como essa ideia da superioridade do branco na prática, vamos dizer, né? E aí a gente vê alguns espaços de poder, onde várias formaturas, onde a branquitude se faz presente da mesma forma que se faz presente no momento em que vão se colocar para nos agredir ou nos intimidar, né? E aí nós vamos passar para a segunda parte, que seriam essas frases. E aí essas frases, elas vão falar muito sobre de que forma que nós podemos, então, pensar essa nossa virada, né? De que forma que nós vamos pensar? Nós pensamos algumas palavras, e essas palavras nos ajudam a entender um pouco e a navegar nesse mundo das questões étnico-raciais. Mas, por outro lado, a gente sempre diz que não é racista. Então, quando a gente pensa em não ser racista, nós temos que pensar principalmente nessa ideia que a gente traz hoje de ser antirracista, né? Tem um poema da Cristiane Sobral que ela vai falar além da cor, e ela vai dizer isso, né? Que as pessoas brancas tocam para os orixás, ela curte a música negra, lucra com a música negra, dança o samba, mas na hora da ação não se faz presente, né? Então, nós vamos pensar algumas ideias aqui. Primeiro, informe-se sobre o racismo. E aí, se alguém quiser fazer alguma... A gente precisaria de mais tempo, né? Informe-se sobre o racismo. Esses pontos que eu estou trazendo são pontos do pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Então, quem conhece esse manual já conhece esses pontos, mas são pontos que são muito importantes a gente estar pensando. Então, tem algumas frases aí, algumas tiradas diretamente do livro, e tem outras frases que eu coloquei também para a gente estar pensando, né? Então, quando a gente pensa e se informar sobre o racismo, a primeira coisa que a gente tem que pensar em trazer é essa ideia do mito da democracia racial. De que forma que essa ideia do mito da democracia racial, ela impacta em todas as questões e de que forma que ela está diretamente ligada à situação de nós negros, permanecermos
nessa quase que inércia, né? A gente caminha, mas caminha pouco. E aí, quando a gente vê que está caminhando, a gente vê do outro lado uma enxurrada de coisas que tentam nos deter e nos impedir de avançar novamente. Então, a gente fica naquele vai e volta, nessa tentativa de conquistar os espaços, e, ao mesmo tempo, esse mito vai permeando, ele está presente em toda a sociedade e, de certa forma, estruturando, né, o próprio racismo, né, fazendo com que a gente tenha essa continuidade. E aí, a gente traz essa ideia de questionamento. Então, duvidar do que parece normal, certo? Nós temos que duvidar do que parece normal. A gente não pode aceitar o que está posto, se a gente está querendo entrar nessa cultura, né, nesse pensamento de ser antirracista, nós temos que começar a ter um autoquestionamento. É o que a Giselda colocou lá quando chegou o material na escola. Então, eu vou primeiro fazer um autoquestionamento. Mas será se isso é legal? Será se isso realmente retrata? Será se isso, com isso eu estou descolonizando ou estou colonizando novamente? Então, esse papel de autoquestionamento, de duvidar do que parece natural, do que está dado, é muito importante para que a gente comece a pensar e avançar nas questões de ser uma pessoa antirracista. Enxergue a negritude. Então, outro ponto aí bastante importante, né? Enxergue a negritude. Então, para pensar soluções para uma realidade, devemos, primeiro, tirá-la da invisibilidade. Nós temos que enxergar, né? O problema não é a cor, mas o seu uso como justificativa para segregar e oprimir. Tá? Então, e aí, então, nós temos que falar sobre negritude e sobre branquitude. Nós temos que começar a ver a existência que existe todo um movimento, existe toda uma caminhada. Então, nós não podemos ignorar esse movimento e essa negritude. Reconheça os privilégios da branquitude, né? Então, o que significa ser branco, branca? Quem é que está nos espaços do poder? Como é que esses espaços foram conquistados? E aí eu vou trazer um trecho lá do livro que diz assim: portanto, o racismo foi inventado pela branquitude, que, como criadora, deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar. Diferente da culpa, que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar, condicionado pelo racismo, o segundo é criar espaços, sobretudo em lugares que pessoas negras não costumam acessar. Porque se dizer antirracista, se dizer um estudioso da branquitude, reconhecer que a branquitude tem privilégios, mas não se responsabilizar e não agir de uma forma diferente, continuar querendo e desejando esses espaços para si e para os seus, não nos faz, de maneira nenhuma, uma pessoa antirracista. Perceba o racismo internalizado em você, né? E aí é o que a gente está pensando, né? Onde é que mora, onde é que se esconde o seu racismo? Então, quando a gente pensa, eu não sou racista, será se realmente eu não sou? Então, o que eu penso, a forma como eu ajo, a forma como eu reajo e a forma como eu não reajo. Então, o silêncio é cúmplice da violência. Então, nós temos que pensar esse racismo que está internalizado nas pessoas, em cada um de nós, né? E aí a gente não vai dizer o racismo internalizado nas pessoas negras, porque a gente não acredita em racismo reverso, né? Mas a gente sabe
das questões que permeiam também as pessoas negras, né? Então, nós temos que desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo e depois criar espaços, sobretudo em lugares de pessoas que as pessoas negras não costumam acessar, né? Nós temos que perceber o racismo que está dentro de nós, de que forma que nós vamos agir na sociedade e de que forma que nós vamos desnaturalizar essas questões. Apoie políticas educacionais afirmativas. Então, não é sobre a capacidade, mas sobre as oportunidades. Então, as críticas que a gente faz, muitas vezes, às políticas educacionais afirmativas. Vamos nos informar e vamos combater a desigualdade racial pela promoção da diversidade. Então, se eu me digo antirracista, mas me coloco contra as políticas afirmativas, automaticamente a minha atitude, a minha ação não é de uma pessoa antirracista. Transforme seu ambiente de trabalho. Então, é preciso romper com a estratégia do negro único, né? Então, não basta ter uma pessoa negra para considerar que determinado espaço de poder foi detetizado contra o racismo, nós encontramos lá no livro. Então, a gente às vezes costuma brincar, né? Às vezes a gente diz, é a cota, né? Porque às vezes tem um determinado espaço e eles colocam uma pessoa negra para dizer, não, mas nós temos uma pessoa negra. Então, isso aí não é garantia. Isso é simplesmente até uma estratégia utilizada por muitos grupos para, a partir daí, dizer que existe diversidade. Tá? Então, aí a gente teria que pensar todos os processos de RH, os processos de seleção, como é que eles ocorrem. Então, teria várias questões que o livro aí traz e esmiuça no sentido de como é que eu posso transformar o meu ambiente de trabalho. E como é que é esse meu olhar para esse meu ambiente de trabalho? Então, até mesmo o olhar no sentido de oportunidades, o olhar no sentido de eu não... Já vou te passar, Patrícia. Oi? A primeira é a Tatiane, tá? Tá. Então, esse olhar de nós, muitas vezes, até o olhar do silêncio, né? Quando eu silencio ações dentro do meu espaço, vamos transformar esse espaço também num espaço antirracista. Pode falar, Tatiane. Professora, eu tive uma experiência de ser convidada para palestrar num evento na UFRJ, e num programa de pós-graduação. E quando eu fui ver a programação do evento, não tinha uma cientista negra. E a professora que estava organizando, coordenadora do programa, é uma amiga minha, né, colega de turma de graduação. E eu a questionei, né? Eu perguntei, poxa, mas não tinha, vocês não convidaram, assim, me desculpa fazer essa pergunta, mas não tinha ninguém, né, para convidar. E ela falou assim, eu até procurei, mas não achei, não existe. Então, assim, eu acho que é óbvio que existe, né? Então, eu acho que essa experiência é algo que eu tenho buscado muito, né? Quando eu organizo um evento, né? Quando eu convido para uma banca de um aluno meu, né? Um orientando meu, de sempre ter pesquisadores negros, né? Porque ainda há essa falsa ideia, e eu acho que é uma vontade mesmo, né? De colegas que estão na universidade, de olharem para essa produção acadêmica, né, desses pesquisadores, né, que são extremamente qualificados, né, extremamente qualificados. Só para compartilhar isso. Patrícia? Olha, eu até fiquei perdida, né, pensando na fala da Tatiana, assim, porque, né, é uma questão para quem está... Eu lembro que quando eu fiz graduação, o meu referencial teórico era totalmente branco e eu estava falando de uma coisa negra. Então, na verdade, a gente também tem que analisar aí os processos, né, epistêmicos, que é uma luta, né, é uma disputa de narrativa, como fala Nilma Gomes.
e nós temos pesquisadores e pesquisadoras negras em todas as áreas, então, na verdade, não é má vontade, é racismo institucional, né? Então, é bem importante que a gente dê nome às coisas, né? Racismo institucional, o racismo operando ali nesse lugar de poder que é a universidade. Mas eu acho bem interessante essa questão de falar da questão da branquitude, porque as pessoas têm bastante, eu vou ser bem rápida, porque eu sei que a gente está, né? Essa questão da branquitude, porque as pessoas brancas não sabem onde se localizar para discutir racismo. E uma coisa também, professora, que eu considero importante de tocar, é o ponto que as pessoas brancas acham que tem que sair afirmando quem é negro e quem não é. Acho isso um problema, porque nessa questão do letramento racial, a gente vai ter aí algumas questões, né, que vão se colocando como equívoco. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Denise? Ou então, nossa, tá muita coisa para pensar, assim. Mas me veio muito na cabeça, assim, eu tinha escolhido também branquitude para pensar conceitualmente, mas aí quando se falou de eurocentrismo, etnocentrismo, também casa muito. Mas como eu sou da filosofia, né, me vem um termo, assim, que o racismo, ele é, além de tudo, epistemológico, né? A base daquilo que se considera como conhecimento válido e verdadeiro, né, na história da filosofia, na história da humanidade, precisa ser desconstruído. E eu, como professora de filosofia, estive até pouco tempo em sala de aula, eu confesso, assim, eu me esforcei, mas eu não soube fazer, eu não sei fazer. Porque eu não sei como é que eu vou, porque assim, a partir da onde, né, que a gente parte. E hoje que eu trabalho com anos iniciais, porque eu acho que é mais importante trabalhar com a base ali, eu vejo também a dificuldade das professoras, né, a maioria professoras, de se desconstruir, de construir o conceito de verdade da sua própria formação e daquilo que é a base para a gente formar com confiança, sabe? A gente não tem confiança, a gente se sente totalmente inseguro, né, em muitas situações, assim, apesar de que, obviamente, a gente tem que buscar, assim, essa formação, mas a gente tem que, assim, epistemologicamente implodir tudo aquilo que a gente entende como verdade, né, assim, como é que eu vou ensinar que a Grécia é o berço da civilização? Como é que eu vou... E a partir do momento, como é que eu vou desensinar, né, desensinar isso que foi aquilo que eu aprendi como verdade, né? Minhas professoras de anos iniciais também colocam para mim, assim, algumas não, porque tem muita má vontade, o conceito de má vontade veio aí, má vontade de se desconstruir, mas muitas têm, isso é parte da insegurança mesmo, né? Que a gente, como professor, como educador, a gente precisa ter um certo nível de confiança para fazer o que a gente faz, né? Então, por isso que eu vejo, nossa, como é importante a gente conversar, como é importante a gente ouvir, como é importante a gente estudar, né, esse letramento básico, assim, que volta e meia a gente tem que pensar e pensar de novo e ouvir de novo, né, porque nesse sentido a gente tem que conviver com essa crise de não saber e, ao mesmo tempo, se lançar a fazer, né? Eu, durante toda a minha trajetória de educação, hoje eu reconheço tanto de racismo que eu perpetuei em muitas práticas tentando ser antirracista, né? Mas, ao mesmo tempo, também, às vezes eu penso que se eu também não tivesse feito, eu também não teria feito nada, eu não deveria não fazer nada, né? Eu ainda penso que é sempre uma tentativa, né? E é uma tentativa que está sendo trilhada, porque a gente está tendo hoje, né, resultado de políticas afirmativas, pesquisadores negros e referências para nos ajudar, para nos embasar, né? Então, a gente está ao mesmo tempo fazendo, né, e tendo que buscar, assim, as referências as nossas referências são muito recentes, né? Mas, enfim, desculpa aí, eu me questiono, realmente, assim, eu me questiono, esse tipo de conversa sempre me faz pensar em como é defasada a formação, como eu
eu preciso levar mais, assim, a gente precisa levar mais para os professores de anos iniciais. Professores de ensino médio, eu já tive muito embate comigo mesma e com colegas, né? Hoje eu abandonei o ambiente de ensino médio e estou lá com as crianças. Estou lá com as crianças e bem no chão, e vejo como isso é importante, assim, de buscar mais. Então, agradeço por esses momentos aí, espero ter mais oportunidades. Espero que mais pesquisadores negros aí se dediquem para essa questão, assim, de conversar com as professoras dos anos iniciais, que às vezes são muito apegadas a algumas certezas, assim, e precisamos desse olhar. Obrigada, Cida, por fazer esse trabalho. Então, eu vejo assim que a gente tem 2 momentos muito importantes aí, né? Nós temos um primeiro momento, que é esse momento onde nós temos que ter essa formação inicial, e essa formação inicial é uma formação que tem que acontecer em 2 espaços, e aqui a gente tem as pessoas da universidade, que também é muito importante, tem que acontecer no espaço da educação, da formação continuada, e no espaço da formação inicial, em todas as áreas, e aí a gente pensa em todas as áreas mesmo, não só nas áreas da licenciatura, porque essa é uma questão da sociedade, né? Então a gente não pode pensar que só as licenciaturas têm que estar trabalhando com essas questões. Então, é uma preocupação, é uma política que ela tem que estar presente em todas as áreas do conhecimento. E o que a gente percebe que, quando a gente vai nos encontros aí do COPENE, que é o Congresso de Pesquisadoras Negros, a gente vê que nós temos em todas as áreas do conhecimento pesquisas que trabalham essas questões. E essas pessoas, elas estão, muitas delas, em grupos de pesquisa, desenvolvendo essas atividades, desenvolvendo essas pesquisas. Então, nós temos uma necessidade de uma formação, que é essa formação dos conceitos, dos marcos legais, dos marcos conceituais, que é geral, que é para todos. Né? Então, esse embasamento é o embasamento inicial, que tem que estar aí no chão, no dia a dia, para que as pessoas possam estar lidando com as questões raciais de uma maneira mais, eu vou dizer mais segura, mas não é bem isso, tá? E um segundo momento que nós temos as questões específicas. Então, nós temos aí pesquisadores em todas as áreas. Quer dizer, o pesquisador de uma área, ele não vai dar conta, ele tem uma visão geral, que é essa visão que está dentro dos marcos conceituais, dos marcos legais, dessa visão que automaticamente vem, que junto com os marcos conceituais, que é o contraponto do ser antirracista, que vai se colocando aí, mas aí cada um na sua área tem que ter essa ação de buscar, dentro da filosofia o que eu tenho, dentro da biologia, quem são os pesquisadores? E aí quando a Patrícia diz, eu fiz o meu primeiro... não sei se foi o TCC? TCC, sim. Com pesquisadores brancos. Por quê? Porque a própria universidade, ela não... Existe o epistemicídio, que a gente veio falando sempre. Então, nós precisamos... Então, as pessoas, a partir do momento que fazem uma formação, elas têm que começar a mudar esse ponto de vista. A gente fala muito em questão de decolonial, e descolonial, etc., mas a gente não descoloniza nossas pesquisas. Nós continuamos trabalhando com os teóricos que não fogem dessa esfera. E nós não pautamos os outros teóricos que trazem esse contraponto. Então, se nós temos hoje tantos pesquisadores inclusive, que estão se detendo sobre a realidade do Brasil, e aí nós continuamos trabalhando com pesquisadores que vão trazer outras realidades que não as nossas. Então, nós já temos pessoas que, a partir das outras, utilizando, às vezes, outros pesquisadores, já conseguem pautar a nossa realidade.
E aí a gente não precisa fazer esses dois trabalhos, né? Nós já podemos conhecer esses pesquisadores. Então, o que a Patrícia está produzindo? E o que a Patrícia está produzindo na arte? De que forma que nós podemos estar conhecendo e nos aproximando? O que as pessoas que estão, as professoras que estão orientando a Patrícia na arte já produziram nesse sentido. E aí a gente vai, e pensando também nessas pesquisadoras negras e nesses pesquisadores negros que estão se debruçando sobre isso, para que a gente possa potencializar essas pesquisas. Tá? Acho que a gente teria muito para falar, mas a gente tem que dar continuidade. Não sei se eu cheguei a responder o que vocês colocaram, né? Fala, Patrícia. Então, eu só queria falar bem rapidinho, né, a respeito da questão do chão da sala de aula, que é uma coisa que eu conheço bastante, no sentido de que isso é uma questão, né, que as pessoas, que as professoras, professores sempre colocam, no sentido de não saber como trabalhar os temas, né, relacionados às relações étnico-raciais nos seus... No currículo, nos seus conteúdos, enfim. Então, aí eu fico pensando, assim, da seguinte forma, né? Porque isso também é uma prática, isso é uma busca, né? Isso é uma busca, também não é uma coisa que está dada. O Kabengele Munanga fala num livro dele sobre a questão da educação antirracista e sobre educação, enfim, relacionada contra o racismo na escola. Ele fala que não existe uma fórmula pronta. Isso aqui são ferramentas para você desconstruir isso no teu trabalho, no teu cotidiano, porque tem pessoas que não estão ligadas à universidade aqui, mas estão ligadas à vida. Então, na vida a gente tem o racismo, né? Então, assim, no sentido de que você precisa enxergar que existem outras narrativas que não a da Europa, que não a ocidental, relacionada à filosofia, né? Existem outras filosofias. Existe a filosofia dos povos indígenas, e nós temos uma diversidade de etnias indígenas, né? Então, também a questão de África, nós temos muitos filósofos africanos e africanas, então, no sentido de... O Paulo Freire já dizia, todo professor é pesquisador, independente de você estar na universidade ou não, você é pesquisador, e você precisa estar na busca, né? É por isso também que eu continuo a minha formação. Então, era só para pensar nisso, assim, enquanto professora, compartilhando, né? E também pensar, gente, enquanto professora, enquanto professora branca, né? Sempre... Hoje nós temos os estudos de branquitude que nos auxiliam muito na questão do pensar que não se quer empatia, né? Eu não vou falar a partir da pessoa negra, porque é isso que se tem feito muitas vezes. Mas coitado, mas sofreu tanto, mas foi escravizado. Mas a gente agora traz a outra forma, a partir de que ponto que eu vou falar, né? Eu vou falar realmente a partir dos meus privilégios. E pensando nesses privilégios, de que forma que esses privilégios, eles fazem essa opressão, ou automaticamente, a partir dos meus privilégios, eu tiro oportunidades de outras pessoas. Então, existe essa manutenção dos privilégios. Se nós pensarmos quem foram os donos, quem são os donos de cartório, quem são os donos, quem são os médicos, que os filhos continuam médicos, quem são os advogados, que os filhos... Então, existe essa continuidade, os privilégios que vão se perpetuando. E vão se perpetuando porque não se dá oportunidades para que outras pessoas adentrem esses espaços, né? Então, de que forma que a gente pode pensar isso? Então, é algo para a gente estar trazendo. Não vou passar uns slides, como a gente não tem muito tempo, eu vou trazer os outros pontos, tá? Leia autores e autoras negras e negros, eu acho fundamental, e aí não só de literatura, de uma maneira geral, é o que a gente estava falando da questão do epistemicídio, né? A gente, dentro da literatura, diz, dê presente para as crianças, dê presente para os jovens, escolham escritores e escritoras negras, que é uma forma, inclusive, de mostrar para o mercado editorial que vocês estão consumindo esses escritores e essas escritoras, que são escritores que começaram sempre à margem, né? Nós temos aí a Conceição Evaristo, que primeiro foi reconhecida fora do país, para depois sair dos cadernos negros e começar a ser publicada aqui pelas editoras. Então, é importante a gente pensar que, a partir do momento que
algo começa a ser consumido, também dá um alerta no mercado para que eles olhem para essas pessoas como pessoas que estão desenvolvendo o seu trabalho, estão produzindo, tá? Outro é que questione a cultura que você consome, que vai de encontro, né? Então, as pessoas negras, elas estão representadas, o que você consome? E aí esse consumir de uma maneira bem geral, nós podemos pensar, né? Então, nas práticas que nós temos, essas pessoas negras estão representadas, tá? Conheça seus desejos e afetos. Aí, eu acho importante nós pensarmos isso, porque, inclusive, a Djamila traz, no pequeno manual antirracista, uma frase da Elisa Lucinda que diz: deixar de ser racista não é comer uma mulata. E aí vai fazer toda essa... vai nos trazer toda a ideia do Gilberto Freire, né? De que forma que foram criados esses afetos. Como é que esses afetos foram criados? Como é que foram criadas essas relações de afetos entre brancos e negros? Qual é o olhar? Aí as pessoas dizem, mas a minha babá era negra. Mas... Então, esse mais, né, é algo que nos incomoda bastante. Porque aí a maneira como você lida com esses afetos. E aí tem um trecho também que eu quero ler rapidamente para vocês, que diz: é fundamental que pessoas brancas compreendam os mecanismos pelos quais o racismo opera, pois podem reproduzi-los acreditando estarem imunes por terem um marido, uma esposa ou filhos negros. Estar atento ao que a pessoa negra da família relata é um passo importante. Fala-se muito em empatia, em colocar-se no lugar do outro, mas empatia é uma construção intelectual, ética e política. Ao amar alguém de um grupo minorizado, deve-se entender a condição do outro para que se possa, de fato, assumir ações para o combate de opressões das quais a pessoa amada é vítima. É uma postura ética, questionar as próprias ações em vez de utilizar a pessoa amada como escudo. A escuta, portanto, é fundamental. Então, essa questão, muitas vezes, que as pessoas dizem, né? Mas meu marido é negro, então, esse mais, né? Eu não sou racista até, e aí vai usando essas desculpas. E a importância desse ouvir. Eu tenho um exemplo de uma menina que foi coordenadora do Toque de Melanina, a Ana, acho que a Denise chegou a conhecer, né? A Ana, que é de Joinville, e ela colocou que era de um casamento, filha de um casamento interracial, que o pai negro, a mãe branca, e ela criada junto mais com a família da mãe. E que depois que ela começa a discutir essas questões, como ela começa a se posicionar e ela começa a ser ouvida dentro do espaço da casa. A ponto, às vezes, da avó perguntar: Ana, mas é assim? Eu posso falar isso? A avó que ela coloca no início que era uma pessoa que tinha um posicionamento bastante racista. Então, vocês imaginam, para quem conhece Santa Catarina, conhece Joinville, sabe do que eu estou falando, né? Então, esse ouvir é muito importante quando a gente pensa em conhecer seus desejos e afetos. Então, é um ponto que a gente não pensa tanto nessas questões. Então, a hora que eu li esse ponto aí no manual, me chamou bastante a atenção. Como é importante esse conhecer, esse olhar para os nossos afetos, para os nossos desejos, e situar de que forma que eu lido com isso internamente, porque da maneira que eu lido internamente é que automaticamente eu vou, de certa forma, estar externando. Então, trabalhar isso internamente é fundamental. O outro ponto, combata a violência racial, já terminando, né? E aí, combata a violência racial, dá para pensar em todas as questões que nós conhecemos aí do genocídio da juventude negra, e no livro ela traz algo muito interessante que vocês podem depois estar lendo, que é sobre as mulheres negras.
As mulheres negras, inclusive, em situação de prisão, né? Porque são mulheres, muitas vezes, que são presas porque o marido está ligado ao tráfico, e ela vai trazendo várias situações para a gente pensar, mas principalmente para nós pensarmos que esse combate à violência também está muito colocado no sentido da denúncia, né? Do nosso silêncio em inúmeras situações que a gente presencia. Quando a gente faz um levantamento sobre... Nós estamos fazendo um levantamento sobre as questões raciais nas escolas, nos municípios, e eu estou começando a olhar o que as prefeituras estão mandando. A gente vê que eles colocam que não tem problema de racismo na escola, e a gente sabe que está crescendo bastante isso. Por quê? Porque primeiro não tem o olhar, não tem o ouvir, e não se combate o racismo, se joga isso como injúria racial, ou melhor, como bullying, que é pior ainda, né? Porque hoje a injúria racial já está equiparada ao crime de racismo, mas é colocado no campo do bullying e ninguém faz nada, e está tudo bem, tá? Então, para nós pensarmos esse combate ao racismo como algo muito importante. E, para finalizar, sejamos todos antirracistas, onde ela traz que pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente, produzindo desigualdades, e que pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não os reproduzir. Então, assim, cada uma dessas questões aí daria para a gente discutir 1 hora quase, né? Mas, sim, para trazer um pouco esse segundo momento, que é o momento da gente nos pensar nesse espaço e no espaço da ação, né? No espaço do ser realmente antirracista. Que passo que eu tenho que dar? De que forma que eu tenho que agir? Ou começar a pensar, que é o primeiro ponto, né? Quando eu fui em Joinville falar sobre essas questões, no final um professor perguntou: professor, o que é que eu posso fazer, então, para estar trabalhando, para fazer isso? Eu respondi para ele: olha, é começar agora, né? Então, sai daqui e te engaja num grupo de estudos, ou te engaja numa pesquisa, porque senão fica sendo mais uma formação. E aí a gente tem que começar a pensar em ações concretas, em práticas antirracistas, para a gente não ficar apenas na questão do ouvir e não agir, né? Então, a ação é muito importante, as práticas são fundamentais. Pode falar, Patrícia, e com isso eu encerro. Pode falar. Então, eu ia fazer esse papel, né? De pedir para você, professora Cida, fazer as suas considerações finais, né? E é isto, assim. Eu acho que está posto, deixo para as pessoas, se quiserem colocar rapidamente alguma frase, algo que queiram compartilhar nesse momento, e a gente encerra, eu agradecendo aí a todos que estiveram aqui presentes nesse momento. É sempre muito bom a gente conversar com pessoas que estão aí querendo fazer a diferença, né, no sentido da luta antirracista, e estar presente nessa luta, somando conosco. Alguém, pessoal, rapidamente? Não, só agradecer, gente. Só agradecer, obrigada. Eu também, eu fiquei bem feliz. Eu sou branca, né? Não posso negar, né? Sou filha de branco, sou filha de gente racista. Meu pai, que Deus a tenha, era racista. Eu queria só contar uma coisa rapidinho aqui. A minha irmã, o marido dela era muito racista lá em Brasília, e ela é muito católica, ele também muito católico. Aí eu convidei para ele vir na Bahia, né? Já que eles são bem católicos, eu falei na imensidão de igreja que a gente tem aqui, que são 365 igrejas, uma para cada dia do ano. E aí eu lembro da época que o meu cunhado falou assim: eu não tenho muita vontade de ir na Bahia, não, lá só tem preto. Eu fiquei horrorizada com aquilo.
E aí, depois, assim, com o tempo, a gente conversando, porque ele tinha câncer, né? E ele tinha feito uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. E eu falei para ele que ele deveria escolher uma santa branca, porque Nossa Senhora Aparecida não ia olhar para ele, não, porque eu conheço Nossa Senhora Aparecida, ela é uma mulher preta, negra, né? Então, ele ia morrer de câncer, e ele morreu de câncer. E ele disse que tinha sido a minha praga. Eu disse, não, você esqueceu né, na época, quando ele ficou bem doente, e eu disse para ele mesmo, assim, porque eu digo na lata mesmo. Eu digo, você deveria ter escolhido uma santa branca, já que você é racista. Você escolheu Nossa Senhora de Aparecida para ir lá, se você ficasse bom. Você esqueceu que ela é preta, porque eu conheço Nossa Senhora Aparecida preta. Você é racista. Era só para, sabe? É muita coisa que a gente vê, gente. É muito. Dá uma raiva tão grande. Mas é isso. E sempre é bom a gente, nesses bate-papo, a gente aprende para começar a agir, porque eu acho que não é só escutar e aí não, eu acho que a gente tem que se posicionar. Se é para se posicionar, a gente tem que se posicionar em qualquer momento, seja lá para o que der e vier. Eu acho assim. Nem que isso a gente tenha que desagradar quem quer que seja, mas tem que ser mesmo. Muito, amei a sua palestra, quero assistir muito, muito, muito mais. Muito obrigada. Mais alguém, gente? Fale agora ou já sabe em final, né? Creio que ninguém se manifestou, então eu vou encerrando dizendo... Ô, Patrícia, só antes de tu encerrar, eu quero convidar quem quiser amanhã, às 19 horas, nós teremos uma live da associação em homenagem a Benedita da Silva, com 3 vereadoras negras aqui de Santa Catarina, falando sobre o que é ser uma política negra aqui no estado mais branco, que se considera o estado mais branco do Brasil. Tá? Ah, sim. Ok. Mônica, quer falar alguma coisa? Não, só queria agradecer à professora Maria Aparecida, e, assim, pelo workshop, agradecer as pessoas que estão participando, a você, Patrícia, e, bem, em algum outro momento, falar um pouco da minha experiência com tudo isso, e, assim, tudo bem, dá para um outro momento, não para agora. Eu só queria encerrar frisando uma questão, aliás, várias questões, assim, muito rapidamente, dizendo que nós, da Estrela Guia, então, trabalhamos com vários marcadores sociais, tá? Ligados à questão étnico-racial, ligados à questão de sexualidade, gênero, é bem importante isso, até para a gente pensar que as pessoas negras também, quando a gente fala pessoas negras, elas são diversas. Então, por exemplo, a gente tem a questão da prostituição e as mulheres negras, né? E tem também a questão de você ser uma mulher negra trans, né? E como que isso opera no cotidiano da prostituição. Né? Então, a questão de ser preterida, de não ser, então, a questão também LGBT, né? Que ia mais, e que atravessam os corpos negros também. Então, é bem importante entender que nós, pessoas negras, somos diversas, né? Então, nesse sentido, a gente, a partir desse projeto do Fundo Brasil, a gente pautou trazer as questões, falando das relações étnico-raciais, para pensar esses marcadores de diferença que atravessam os nossos corpos, ok? Então, é isso. Agradeço. Ok, eu vou declamar o poema para terminar, tá? Ok. Muito obrigada. Professora, deixa eu só dar um abraço na Tatiana. Tatiana, eu sou também de São Gonçalo. A minha sobrinha também mora em São Gonçalo. Eu de vez em estudei quando na vou lá. UERJ, me formei na UERJ, mas não na UERJ de São Gonçalo, na UERJ do Rio de Janeiro. Mas, assim, bem, estou aqui aclamando minhas origens. Um abraço para você. Muito obrigada. Pessoal, xadrez das cores. 18. 18?
Branco ou preto? Branco. Acho justo. 18 brancos entraram na universidade. Sorriem. Suas mães estão orgulhosas, comemoram muito. Agora preto. Combinado. 18 pretos entram no cemitério, mortos da Silva. No velório, 18 caixões pretos escondem os corpos fechados. Agora, branco e preto. Certo. 18 mães brancas choram de alegria. 18 mães pretas choram de dor. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, professora Boa Cida. noite, professora. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.